Olá, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os açúcares, tá? O açúcar, assim, de uma forma geral, eu prefiro não utilizar na minha alimentação, prefiro retirar ele e consumir só das frutas, né? Enfim, no decorrer do dia. Mas, assim, a gente às vezes está naquele processo de reeducação alimentar, enfim, a gente precisa aos poucos ir se adaptando. Então tem soluções mais saudáveis do que o açúcar branco, do que o açúcar cristal, né? Então esses, na verdade, a gente não deveria nem estar utilizando, tá? Então, para a gente substituir, a gente pode substituir por mel, tá? Eu gosto muito do mel também. Só que o mel ele não pode ser aquecido, porque ele se transforma em compostos tóxicos para o nosso organismo a longo prazo. Então, mel sempre eu utilizo, por exemplo, para comer com banana, para comer com pãozinho, mas não utilizo ele em receitas, não gosto de utilizar ele em receitas. Às vezes você pode substituir o mel por melaço, né, nas receitas de bolo, que fica muito bom. Na questão dos açúcares, temos o açúcar mascavo, depois vem o açúcar demerara, depois vem o açúcar branco, enfim, o refinado, que a gente não deve consumir. Aqui em casa, eu prefiro o açúcar mascavo porque eu sei de onde ele vem, eu sei que ele é orgânico, em poucas quantidades, porque para diabéticos o açúcar mascavo ele é prejudicial porque ele tem a mesma caloria de um açúcar convencional, açúcar branco, enfim, né? Mas ele é uma opção mais saudável para a gente incluir, por exemplo, adoçar um café com pouca quantidade, claro, para colocar no bolo, né, nas bolachas. Nós temos também os adoçantes. De uma forma geral, eu não gosto, porque eles passam por um processo industrial e a gente desconhece muitas vezes o que pode ter ali dentro. Mas temos opções. Como a stevia é mais natural, né? Porém, ela tem um poder adoçante 300 vezes maior do que o açúcar, né? Temos também o xilitol. O xilitol eu só não gosto muito dele porque em grandes quantidades ele pode afetar um pouco a nossa flora intestinal, pode dar algum descontrole ali. Tem o eritritol também, que é uma boa opção. E também tem a tâmara, tá? Eu vou deixar para vocês uma receitinha nesse vídeo de como fazer esse açúcar de tâmara. A tâmara é uma fruta, né? E você pode, por exemplo, hidratar ela para bater em receitas de bolo. Tem até uma trufinha que eu faço, ela é muito utilizada na culinária funcional, na culinária saudável, tá? Ela é uma fruta tradicional do Oriente Médio. Ela pode ser uma alternativa muito viável para o preparo de sobremesas para diabéticos também, tá? Um estudo feito pela Universidade dos Emirados Árabes Unidos mostrou que 5 das diferentes variedades de fruta, todas possuem um índice glicêmico baixo comparado ao açúcar refinado. Então a tâmara ela vem como sendo uma boa opção, tá? Mas nós temos a questão do preço. Então, para a gente tornar a culinária saudável, a culinária funcional acessível a todos, a gente tem que também trazer possibilidades que estejam ao alcance de todos. Então, por exemplo, assim, ó, você pode substituir por banana, por maçã. Tem bolos fantásticos que você não precisa nem colocar o açúcar. Tá? Então as frutas elas vêm também como sendo uma opção mais barata e uma opção muito boa, muito saudável e acessível. Tá bom, pessoal? Fica aí minha dica de hoje.